Olá, gente, bom dia. Vamos dar alguns minutinhos aí para o pessoal chegar, terminar de chegar, né? Enquanto isso, vamos colocar o nosso nome completo lá no nosso chat para nossa chamada, tá bom? Daqui a pouco nós começamos. Já vou compartilhar minha tela aqui, tá, gente? Para a gente poder começar. Tá todo mundo vendo minha tela direitinho? Só me dá esse feedback aí, por favor. Bom dia, Manu, Milena, Bruno. Sejam todos bem-vindos, viu? Brian. Beleza, gente, olha só. O que acontece? Nosso conteúdo do terceiro ano, eu estou mesclando tanto o livro, que foi adotado esse ano aí pela FTD, pelo colégio, né? O qual vocês não têm acesso. E aí eu venho trazendo alguns resumos, né? Exercícios, enfim. E vocês têm um livrinho que é só de questões, não é isso? Da editora Moderna. Então, eu vou estar mesclando, como eu falei para vocês desde o início, a gente vai estar mesclando isso, tá? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse livro. Só que no livro só tem perguntas e respostas. Só tem perguntas, né? Só exercícios, na verdade. E aí eu trouxe o primeiro capítulo que nós vamos trabalhar, que é conceitos fundamentais da álgebra, tá? E eu trouxe um resuminho que refere a esses conceitos fundamentais, tá? Sendo que esses conceitos fundamentais ele é muito amplo, tá? Muito amplo mesmo. Eu trouxe só uns pedacinhos, recortes, tá? Para a gente ir dialogando e ter uma noção de como fazer os exercícios. Beleza? Tranquilo? Podemos trabalhar assim? O que vocês acham? Coloquem aí, porque o nosso trabalho no terceiro ano é uma construção. Eu espero que essa construção seja uma construção juntos, né? Que seja poder ser rica, né? Tanto da minha parte quanto da parte de vocês. Então vamos lá? Quando a gente fala de conceitos fundamentais, a gente lembra da parte da teoria de números. Como assim? Tá? A teoria de números está vinculada aos primeiros números, né? Aos conjuntos, na verdade. E aí a gente aprendeu, né, que os primeiros números que surgiram foram justamente os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Foram aqueles números que refere-se à contagem, né? O professor geralmente contava aquela historinha da ovelha, né? Do pastor que tinha as ovelhas, que tiravam todo dia aquelas ovelhas para ir botar no pasto, depois à noite pegava aquelas ovelhas, colocava de novo na casinha, né? Para dormir e tal. E aí se tinha preocupação de contabilizar essas ovelhas, porque afinal de contas uma ovelha dá para fazer N coisas, né? Tirar a lã para fazer roupa, né? Tem a carne, alguns casos tem o leite da ovelha e fazem queijo, então tem várias coisas. Então, assim, uma ovelha representa financeiramente, né? Bastante dinheiro aí. Se ele perdeu uma ou duas ovelhas, no caso o pastor, ele acaba ficando no prejuízo. Então, houve a necessidade de fazer essa contagem. E aí começou os primeiros números na matemática, né?
Então, os números eles são importantes por causa disso, porque ele ajuda a sociedade a se movimentar, tá? Então, aqui, o primeiro conjunto natural que o primeiro conjunto que nós trabalhamos é o conjunto natural, tá? Então, são aqueles números iniciais. Esses números estão associados à contagem, tá bom? E aí, dentro dos números naturais, a gente tem esse agrupamento, né? De 10 em 10, de 60 a 60. Lembra as horas, por exemplo? As horas é contada de 60 a 60, 60 segundos. 60 segundos equivale a 1 minuto, né? E por aí vai. Qualquer dúvida pode me interromper, tá, gente? Com o passar do tempo, houve a necessidade de aprimorar isso, né? Por exemplo, o homem queria medir o tempo. Como eu faço a representação de um lugar muito quente e para um lugar muito frio, né? Então, houve a necessidade, de novo, do homem pensar de como traduzir isso em forma de números, tá? E surgiram, então, o outro grupo. Esse outro grupo se chama Esse outro grupo se chama conjunto dos números inteiros. E aí entra a parte positiva e a parte negativa dos números. Então, num lugar muito frio, eu posso representar com um número negativo, né? E aí a gente tem o nível do mar, né? Nível do mar para baixo, né? Se eu mergulhar, eu estou na parte negativa, ok? Acima do mar, o navio está aqui na parte de cima, ele está na parte positiva, tá? Lembram desses conceitos? Então, os números inteiros eles vêm justamente para complementar os números naturais. Então, os números inteiros servem também para medir as coisas, né? Quando as coisas são... O nosso saldo bancário, por exemplo, quando ele é positivo, quando ele é negativo, então ele ajuda a nos nortear nesse sentido, tá? Então, nós temos aqui a representação. A representação dele é um Z, os números natural é um N, ok? E aí são todos os números naturais, mais a parte negativa, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Então, os números naturais está dentro do número inteiro, tá bom? Ele está contido, ok? E aí, com o passar do tempo, houve a necessidade novamente do homem aprimorar esses conjuntos, tá? E aí surgiram aquelas medidas muito pequenas, né? Que são os números racionais e irracionais, tá bom? Ó, o conjunto Q, que é a representação dos números racionais, são os números formados por todos os números que podem ser escritos numa fração. Então, por exemplo, o número 5. O número 5 eu posso escrever numa fração. 5 dividido por 1 não é uma fração? 5 dividido por 1, a gente sabe que é um número 5, né? Mas eu posso escrever ele numa fração. Então, tanto os números naturais quanto os números inteiros, eles estão dentro dos racionais, tá? E a nomenclatura matemática seria assim, ó. X tá o quê? X é igual a dividido por B. Quem é o valor de X? O valor de X é essa divisão aqui, tá? Com A pertence aos inteiros, que são os números positivos e os números negativos, e B pertence também aos números inteiros, né? Lembrando que os números inteiros, o número natural está lá dentro. Então, são todos os grupos, o inteiro e o natural, tá bom? Sendo que B, ele tem que ser diferente de zero. Por que que tem que ser diferente de zero? Porque se o B for igual a zero, essa fração ela não vai existir, tá? É por isso que ele fala que B é diferente de zero, tá bom? Então, para existir um número racional, é todo número que eu posso escrever numa fração, tá bom? Lembrando que a parte de baixo, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, aquela fração não vai existir. E esses conceitos iniciais que eu estou dizendo para vocês, algumas palavrinhas a gente trabalha, né? No primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Quando a gente vai validar, por exemplo, uma expressão, né? E uma forma de validar uma expressão, por exemplo, que eu tiver uma fração, eu sei que aquela variável, aquele x, aquele y, aquele p, aquele a, aquela letra, ela tem que ser diferente de zero.
Então, são conceitos que a gente aprende lá atrás, que a gente vai agregando, né? Vai juntando conhecimento para um determinado momento a gente trabalhar as questões aí, sem precisar falar assim, quando B for diferente de zero, é o quê? Os exercícios que a gente trabalha hoje não tem isso, né? Parte do princípio que a gente já sabe, tá? E esse já sabe vem lá de trás, tá bom? Então, aqui alguns exemplos, né? Ó, 0,666 é a mesma coisa de dizer que é 6 dividido por 9, tá bom? E eu posso escrever desta forma aqui, ó, se eu simplificar aqui, no caso, 6 dividido por 2, por 3, vai dar 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. A simplificação aproveita e ele começa a comentar algumas coisinhas, né? Que estão aí no meio do caminho. Para a simplificação, é um número que eu divido tanto a parte de cima, que é o numerador, quanto a parte de baixo, que é o denominador. Então, aqui eu tenho meu numerador e aqui eu tenho meu denominador, tá? Eu simplificando. Simplificando, eu tenho uma nova fração, olha. 2/3. Se desse para simplificar, eu iria simplificar até ficar uma fração irredutível. É o que acontece aqui, ó. 2/3. É uma fração irredutível, não tem como mais simplificar, tá? É o que eu falei para vocês. São conceitos de lá de trás, tá? Que a gente está lembrando agora. E aí eu posso escrever a fração uma divisão. Eu posso escrever desta forma aqui ou desta forma aqui, sem problema nenhum, tá? Aí aqui a gente tem os números negativos, né? Lembrando, olha só, qual é a diferença disso aqui para isso aqui? Aí a gente vê os detalhes, né? Isso aqui já é o sinal da fração, tá? Aqui, eu estou dizendo que a parte de cima, que é o numerador, é negativo, e a parte de baixo é positivo. E aí, regrinha de sinal. Mais com menos ou menos com mais na divisão, resposta negativa. Por isso que o sinal está aqui no meio da fração, tá? E aí eu posso escrever desta forma ou assim. Tanto faz. Numa reta numérica. Olha, entre 0 e 1, a gente está falando de números racionais, né? 1/2 é a metade. Se eu dividir 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, tá? Então, entre dois números racionais diferentes, existe um outro número racional. E assim vai. Por isso que a gente fala que entre um número e outro, né? Aí tem os números irracionais ainda no meio aí, a gente fala que existem infinitos números entre, por exemplo, o número 1 e o número 2. Lembra aquele conceito de intervalos? Então, o conceito de intervalo, ele nos dá a representação entre a infinidade de número entre um determinado número e o outro, tá? Aqui nos números racionais, é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. O que é periódico? Aquele número, por exemplo, 3,6666666. Isso é uma representação decimal infinita e periódica, ou seja, o número 6 ele vai se repetindo ao infinito. Agora, aqui no número irracional, essa é a diferença entre o racional e irracional, por exemplo, tá? Na questão de periódica ou não, né? Dos números decimais. Então, aqui na periódica, nos números irracionais, a divisão vai ser um número decimal infinita e não periódica, ou seja, os números vão se intercalando, eles não vão se repetindo, tá? Exemplo, ó, raiz de 2 é 1,41, 42, 13, 5 e por aí vai. Os números aqui vão ser diferentes. Eles não vão se repetir, tá? Raiz de 5, a mesma coisa. Um outro exemplo aí. Ó, o valor de π. A gente sabe que o valor de π é um valor enorme, né? Geralmente a gente só usa 3,14 para facilitar nossas contas. Mas o certo seria usar toda a numeração. Mas aí não tem nem calculadora, gente, que coloque todos os dígitos, tá? Tem um Ezinho também, tá? Agora aqui, a gente trabalha um pouquinho com aquelas operações dos números irracionais. Lembram disso aqui? Pois é.
Isso aqui está no nosso dia a dia, não tá? Do ensino médio? Então, quando eu tenho dois radicandos, observe que aí a gente tem que lembrar de alguns nomes, né? Radicando, né? A gente tem um índicezinho aqui, não é isso? Eu tenho a raiz é o resultado. Então, olha, quando eu tenho índices iguais e eu tenho a multiplicação, olha o que acontece. Eu posso escrever desta forma. Não posso? Aquelas propriedades de potenciação, elas são bem parecidas aqui na radiciação, tá? E aí, multiplica, dá 10. Raiz cúbica de 10 vai dar um número enorme, né? Quando eu tenho divisão, olha só, índices iguais. É a mesma coisa que isso aqui, ok? Agora, na subtração. Na subtração, geralmente, vai ser o radicando igual, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Vai subtrair a parte externa, né? E aí, eu vou ter 2 raiz de 7. Esses conceitos são importantes, tá? A gente tem alguns cálculos que utilizam isso aqui. Então, é sempre bom a gente estar lembrando. Olha só. Multiplicação e divisão de radicando, né? Então, multiplica aqui e eu tenho raiz quadrada de 21. Se eu tivesse um número na frente, né, do radicando, o que a gente iria fazer? Ia multiplicar frente com frente, vamos dizer assim, ó, 2 com 5 que dá 10, e depois multiplicar o radicando. Multiplicando aqui dá raiz de 9. Raiz de 9 dá quanto? Dá 3. E aí o resultado a gente multiplica, dá 30, tá? Olha aqui a divisão também. Por que ele riscou aqui, gente? Olha só. Se eu tenho, por exemplo, o número 5 dividido por 5, eu tenho 5 balas para distribuir para 5 crianças. Quantas balas cada criança vai ficar? É só pegar uma bala com outra bala com outra. Ou seja, cada criança vai ficar com uma bala, não é isso? E o número 1 é um número neutro na multiplicação e na divisão também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse x na parte de cima e x na parte de baixo, x dividido por x dá 1. Então, raiz de 21 dividido por raiz de 21 vai dar 1, ok? Depois disso, é só dividir 12 por 4 e vai me dar 3, ok? Alguma coisa, alguma dúvida, gente? Quem tiver, pode sinalizar, tá? Eu paro e explico de uma outra forma diferente, tá bom? A gente tá só lembrando alguns conceitos para a gente poder ter base para fazer os exercícios lá na frente, tá? Conjunto dos números reais. Aqui é o agrupamento, né, dos números, ou seja, de todos aqueles conjuntos que a gente comentou, dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números irracionais. Juntando essa galera toda, a gente tem o grupo, né, no caso, o conjunto dos números reais. E a gente sabe que existe um grupo além disso, que é o nosso grupo de quem? É o nosso conjunto dos números complexos, né? Que a gente aprendeu esse ano. Então, além dos números reais, nós temos acima do grupo dos reais os números complexos que pega todos os reais, tá? Essas divisões, essas classificações, elas são importantes, tá bom? Vocês têm que entender isso. Então, aqui ele está falando que é a união, né, entre Q e o I, ou seja, racionais e irracionais, só que aqui dentro do racionais tá os números naturais e tá os números inteiros, tá? Aqui é a união, né, o símbolo da união. E aqui a gente já tem a classificação. A questão do diagrama, né? Então, vamos lá. Subconjuntos, tá? Nós temos os conjuntos naturais, dos inteiros. Vocês estão vendo que tá um couplado ao outro, né? Um dentro do outro, um contido ao outro, ó. Os números irracionais é um grupo paralelo, tá? Quando eu tenho uma letra e um asterístico, eu estou dizendo que é todo aquele conjunto, exceto, no caso, o número 0.
o que é a mesma coisa. Quando eu tenho uma letra e o sinalzinho de menos, isso me representa o conjunto dos números inteiros negativos com zero, tá? Mas se eu tiver um asterisco lá em cima, ó, com um tracinho embaixo, está representando os conjuntos inteiros negativos. Ou seja, são a parte negativa sem o zero, tá bom? Aqui eu tenho o quê? Aqui é o conjunto dos números racionais positivos. Não vai incluir o zero. Quando eu tenho um asterisco, ele não inclui o zero, tá? Aqui os números reais positivos com zero. Tranquilo? E aqui ele fala um resumo, né? Matematicamente dizendo, uma linguagem matemática, dizendo que está contido aqui esses conjuntos, um dentro do outro. Então, para cada número real, há um ponto correspondente na reta numérica. Para que um ponto da reta, há um número real correspondente. Por isso, dizemos que existe uma correspondência de 1 a 1 entre esses números reais e os pontos da reta numérica. O que é a reta, gente? Aí eu vou trazer aqui o meu quadro, que aí a gente entra dentro do conceito de geometria. As coisas elas estão interligadas, né? Então, por exemplo, a reta começa por isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é um ponto, não é? Se eu juntar vários pontinhos, se eu for juntando vários pontinho, vai começar a surgir o quê? A minha reta. Então, a definição de reta é um conjunto de pontos, tá? Ponto é ponto e acabou. Ninguém vai discordar o que é um ponto, tá? Então, esses conceitos são importantes, tá? Então, ele fala que cada ponto na reta existe uma correspondência de um número. Então, aqui, nesse ponto aqui, é como se eu dividisse a minha reta. A reta ela não tem início nem tem fim. Mas eu preciso nortear isso em relação aos números. Então, eu vou dividir essa reta em um determinado ponto. Vou escolher um ponto lá e vou falar que aqui dali é o meio. E ali eu vou colocar o número 0. E aí eu vou começar a pensar. Eu tenho números positivos e os negativos, não é? Então, tá aí, ó. Positivos e negativos. Beleza? Dentro desses positivos e negativos, existe uma outra classificação de números, né? Primeiro começou com os números naturais. Depois, ó, com os números inteiros. Depois com os números racionais, ok? E nós temos os números irracionais também. Por isso que a gente diz que entre um ponto, no caso aqui o ponto 0, ao ponto 1, a gente tem uma infinidade de números, tá? Ok? Tranquilo? Alguma dúvida, gente, em relação a esses conceitos iniciais aí? De teoria dos números? Coloquem aí, por favor. Estou falando muito rápido, não estou? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos participar. Então tá, então vamos prosseguir. Expressões algébricas e variável. É importante vocês saberem que quando a gente não conhece o número na matemática, a gente sempre associa a uma letra. E essa letra ela pode variar, tá? Pode variar nossas letras do nosso alfabeto, de A a Z. Quem quiser usar uma letra grega não tem problema, né? Um delta, um alfa, né? Um ômega, não tem problema. Mas sempre representado por uma letra, tá? Então tenham isso em mente. Eu tenho uma expressão, né? E nessa expressão tem uma letra, qual é a minha missão naquela expressão? Encontrar aquele resultado, tá? E existe alguns passo a passo para a gente fazer isso. Então, as expressões que indicam operações matemáticas que contêm letras e números são chamadas de expressões algébricas ou expressões literais. São o nome dessas expressões, tá? A gente está trabalhando demais essas expressões algébricas. É muito difícil ter uma expressão numérica.
Uma expressão numérica é quando eu conheço todos os valores. Por exemplo, 2 mais 3, 5. 2 mais 3 é igual a 5. Isso é uma expressão numérica, aonde eu conheço todos os valores. Diferente quando eu tenho, deixa eu botar aqui no meu quadro, eu tenho isso aqui, ó, uma expressão. Isso é uma expressão numérica. Numérica. Isso aqui, assim, 2 mais x é igual a 5. Isso é uma expressão algébrica. Por quê? Por causa dessa letra ali. Dessa letrinha aqui, tá? Então, tem um valor desconhecido, tem uma letra ali, é sinal que a nossa missão tem que encontrar aquele valor. Aí, essa expressão que eu coloquei ali é fácil, você já sabe qual é a resposta. Mas numa expressão onde tem potência, raiz, né? Frações, isso aí já complica um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, ó, de expressões algébricas, tá? Então, as letras a gente vai chamar de variável. Por que variável? Porque dependente do valor, eu posso, se eu igualar a zero, eu acho o valor exato da minha variável. Mas se eu colocar um conjunto de valores, por exemplo, vamos supor que para y seja igual a 1, 2, 3. Nessa expressão aqui. Bem, se o R vai variar 1, 2, 3, então vou pegar, quando for 1, 2 vezes 1 mais 5, depois 2 vezes 2 mais 5, depois 2 vezes 3 mais 5. Ela vai variar o resultado, não vai? Então, ela é variável por causa disso também, tá? Então, situações representadas por expressões algébricas. Então, vamos lá. Temos vagas para vendedores. Salário, R$1.000, mais 10% de comissão sobre o mês da venda. Sobre a venda do mês. Né? Geralmente, os vendedores trabalham assim. Tem um valor fixo, salário fixo, né? Mais uma porcentagem que refere à comissão, né? Então, a comissão dele, né? Ela vai variar. Vocês concordam? Que pode ter mês que ele pode vender nada. Vai ganhar só o quê? O salário dele. Mas vai ter mês que ele pode fazer 3 vendas, 5 vendas, 7 vendas, 10 vendas, 1.000 vendas. Então, a comissão dele vai o quê? Vai variar. Vai depender do período, tá? Então, trazendo essas informações aqui para uma linguagem matemática, transformando isso, né, do português para a matemática, vamos dizer assim, eu tenho R$1.000 que representa o salário dele, mais, olha aqui, 10% de comissão sobre a venda do mês. Para eu fazer essa continha aqui de 10%, eu preciso saber o quanto ele vendeu no mês. Aí ele vendeu no mês R$2.000. Aonde tem X aqui, eu vou colocar R$2.000. E aí eu vou tirar 10% de R$2.000, vai dar um valor, e vou somar com 1.000. E aí eu vou ter o resultado do salário dele daquele mês. Tá? Ninguém tem dúvida não, gente? Tô falando pra caramba aqui, hein? Ninguém tem dúvida? Então tá bom. Então vamos continuar. Não, desiste não, minha filha. Desiste não, por favor, Emanuele. Você é importante pra tia. Não desiste, tá? Então, olha só. Ó, o que eu falei pra vocês, né? Como que eu faço essa partezinha aqui? Então, vamos entender. Esse símbolo aqui é de porcentagem, tá? A porcentagem, por cento, lembra 100. Então, vou ter 10 por 100, ok? Tranquilo?
vezes X. Esse X aqui é o quanto deu na venda lá do mês. Se deu R$1.000, né? Então vai ser 10 dividido por 100 vezes 1.000. Ah, deu R$5.000. Então vai ser 10 dividido por 100 vezes 5.000. Aí esse resultado você vai somar com 1.000. Aqui que é o salário dele. Ah, professora, não poderia fazer isso aqui primeiro, não? Ó, pegar 1.000, somar com essa divisão aqui? Não, não posso fazer isso. Aí eu tenho que lembrar de outra regra, né? Que é a da expressão. A expressão me fala que primeiro é divisão e multiplicação, dependendo da ordem que tiver. Depois soma e subtração, dependendo da ordem que tiver. Então, se eu tenho uma soma aqui primeiro, se vocês fizerem primeiro a soma, vocês vão errar. Então, primeiro é a divisão ou a multiplicação, como tá aqui, tá? E aí, ó, se você dividir aqui, ó, é só cortar esse zero aqui com esse, né? Então, vai ficar 1 dividido por 100. 1 vezes x dá x. Lembra que eu falei que o número 1 é um número neutro? Então, essa forma aqui eu posso escrever assim, direto. Então, só pegar, se deu R$5.000, R$500, né, de comissão, vai ser 500 dividido por 10. Corta um primeiro zero aqui com esse zero aqui de baixo, vai ficar 50 dividido por 1, que vai dar 50. 50 mais 1.000 vai dar 1.050. Ó, dá até para fazer de cabeça. Até facilita as contas, né? Ou então pode fazer isso aqui também, ó. 1 dividido por 10 dá 0,1, tá? E aí tá multiplicando x. Também pode ser feito assim, tá bom? Expressões algébricas equivalentes. O que é equivalente, gente? Equivalência é igual. Então, podemos simplificar tanto as expressões algébricas quanto as expressões numéricas, tá? Então, nós temos isso aqui, ó. 50 mais 15 dividido, tudo isso dividido por 5. Eu posso escrever de uma outra forma. 50 dividido por 5 mais 15 dividido por 5. Isso aqui é equivalente a isso aqui. É igual à escrita. Quer dizer, a escrita não está igual, né? Mas tem o mesmo sentido, tá? É isso que vocês têm que entender. Então, isso aqui é equivalente a isso. E aí, ó, regrinha de fração. Aí a gente acaba lembrando de outra coisa, né? Então, ó, bases iguais não, perdão. Denominadores são iguais, então vou repetir meu denominador e vou somar a parte de cima, tá bom? Ou então, o que vocês podem fazer aqui, ó? Pode dividir 50 dividido por 5, que é o que ele fez, né? Deu 10. 15 dividido por 5 deu 3. Depois só somar. Também tá certo. Ou então, uma outra forma de fazer seria somar 50 mais 15, dá 75. Dividido por 5, vai dar 13 também, tá? As duas formas estão certas. Vai ser 65, perdão. Falei 75, né? 65. Nas expressões algébricas, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso. O que ele fez aqui? Ele colocou em evidência quem? O x. Se eu multiplicar o x por 2, vai dar 2x. Se eu multiplicar o 6 por x, vai dar 6x. Então, eu só escrevi e só melhorei a escrita, vamos dizer. A mesma coisa aqui, tá? E aí soma aqui dentro, depois multiplica com x, deu 8x. Olha aqui outro exemplo. E aqui, ó, misturou já letras e número, né? O mesmo conceito daqui de cima, ó. Aqui não saiu um sinalzinho de mais, né? Mas tem um sinal de mais aqui. Beleza, gente? Essa parte aqui. Isso aqui também é uma coisa que o pessoal, às vezes, fica na dúvida, tá? Lembrando que a gente tá só fazendo, tipo assim, uma retrospectiva de quase tudo que a gente viu no passado, tá? Então, restrições para o denominador. O denominador numa fração é a parte de baixo, tá? Então, para registrar um número real, o denominador de uma expressão algébrica necessita ser diferente de zero. Toda vez que eu trabalhar com uma fração, a parte de baixo, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Por isso que ele fala, independente se seja a letra aqui, gente, tá? É denominador,
tem que ser diferente de zero. É isso que ele está dizendo. Porque senão não vai existir a fração. Isso aqui já começa a ter uma certa semelhança do que a gente já trabalhou, né? E aí também serve para os números complexos, tá? Quando eu tenho uma fração, e se ele pergunta para validar aquilo, a gente tem que dizer que a parte de baixo tem que ser diferente de zero. Valor numérico de uma expressão algébrica. Olha, eu tenho aqui um polígono, né? Um pentágono, e a gente começa a misturar um pouquinho de geometria. As coisas elas são intercaladas, elas são mescladas não. Elas são interligadas, tá? Então aqui o perímetro, nesse caso aqui, ó, se eu somar tudo, vai dar 5x. Então, se eu disser que x vale 3 centímetros, então é só substituir onde eu tenho x aqui, né? Que deu 15. O valor numérico da expressão algébrica de 3x mais 2y para x é igual a menos 2 e y é 1/2. Só substituir, né? Onde tem um x eu coloco essa informação, onde tem o y isso aqui. E aí a gente tem o resultado aqui de 7, tá? Qual deve ser o valor de x para a expressão 200 mais 25x tem um valor numérico de 950? Então, olha só. Posso fazer isso aqui. Eu sei que a somatória disso aqui vai me dar esse resultado. Então, letra para um lado, número para o outro. Lembra disso? Primeiro membro, segundo membro. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? E aí, ó, subtrai aqui. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior valor. Regrinha de sinal. Esse está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aí eu vou ter este resultado. A raiz é igual da equação é esse valor, tá? E aí, fazendo a verificação, ou seja, a prova real, a gente não pede a prova real. Mas, se vocês quiserem fazer, é só onde eu tenho o valor de x, colocar o quê? 30. E aí, acho o valor. Porque isso aqui é uma sentença matemática. Eu estou dizendo que esse lado aqui é igual a este, né? Então, se esse lado aqui dá 950, beleza, é verdadeiro, acabou, tá? E aí, ó, se n indica um número natural qualquer, como a gente já falou, que é um número desconhecido, e a nossa missão é encontrar esse valor, na matemática a gente tem algumas fórmulas, né, vamos dizer assim. E essas fórmulas servem para várias situações. Por exemplo, a fórmula da equação do segundo grau, né, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Essa fórmula da equação do segundo grau, ela serve para todas as situações que envolvam esse teorema, né? Que foi desenvolvido na época. Então, as fórmulas vêm para ajudar. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Para eu saber qual número é par, é só pegar o número 2 e multiplicar por qualquer número. E aí eu vou ter como resultado o número par. Tá? Aí, exemplo, ó. Para eu saber se um número é ímpar, olha só. É só aplicar naquela fórmula ali, ó. 2n vezes mais 1. E aí eu vou ter o resultado. Beleza? Galera, agora eu já dei base para vocês poderem fazer esses exercícios do livro de vocês. Esse exercício está no livro da Moderna, tá? É o livro que vocês receberam. Quarta-feira a gente começa a nossa aula corrigindo esses exercícios e vou trazer mais matéria nova, tá? Então aí, essa matéria aí, ó, conceitos fundamentais da álgebra já vai fazer parte da nossa próxima avaliação online, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem menos de um minuto. Não? Então, vou estar encerrando aqui a nossa aula, nosso encontro, e a gente se vê quarta-feira, tá? Faça os exercícios. Um beijo para vocês, gente. Tchau!